Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de um texto que está ali em Esdras 7, versículo 10. E nós vamos dar o tema de conhecer, viver e ensinar. Nós vamos falar de um homem comprometido com a palavra de Deus. E o texto diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Bom, para a gente poder entender um pouquinho o que estava acontecendo, nós precisamos entender o contexto histórico, né? O que aconteceu ali, né? Primeiramente, nós temos que lembrar que a Babilônia, ela conquistou e levou o povo cativo naquela ocasião. Depois vem Ciro e ele conquista a Babilônia. Então, já no reinado de Ciro ele libera o povo para voltar e poder reconstruir o templo, né? E antes de Esdras, nós vemos ali que Zorobabel é um grande líder ali na primeira comitiva que retornou, né, até Israel. Para nós entendermos também quem era Esdras. Quem era Esdras, né? Se nós olharmos ali no verso de 1 ao 5, ele vai mostrar o quê? A linhagem sacerdotal de Esdras. Ele vai mostrar ali, né, que Esdras, né, ele é descendente de quem? De Arão. Então ele vem da descendência de Arão. Então o texto ali ele já mostra, né, que Esdras ele vem da linhagem sacerdotal, né? Ele já era um sacerdote, né, por direito, pela linhagem dele, né? O que mais que nós podemos encontrar aí no texto? No verso 6, um pouco antes ali, nós vamos ver que Esdras era um escriba. E ele era versado na lei de Moisés, ou seja, na lei de Deus. Esdras, então, ele era um escriba, né? E o que mais? No próprio verso 6 nós vemos que a boa mão de Deus estava sobre ele, né? Deus estava ao seu lado. O que mais que nós podemos ver ainda no verso 6? Que ele tinha o quê? O favor do rei. O rei Artaxerxes, né? Esdras, ele tinha a graça do rei, né? Tinha o favor do rei, né? O que mais que nós podemos ver aqui também? Se nós formos para o próximo capítulo, capítulo 8, se nós pegarmos ali o verso de 21 a 23, nós vamos ver o quê? Que Esdras também era um homem de oração e jejum. Esdras era um homem de oração e jejum. Esse era Esdras. Bom, sabendo um pouquinho, né, entendendo o contexto histórico, entendendo quem era Esdras, né, nós podemos ver ali, né, e nós temos que entender o que? Esdras, ele faria uma viagem ali, né, ele faria uma outra, né, comitiva, né, para retornar, né, para novamente, né, para reconstruir o templo, né. Então nós vemos o que não era uma viagem qualquer, não era uma viagem qualquer. Essa viagem, né, estudiosos falam que duraria coisa de 4 meses. Bom, naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha outros meios de locomoção, né. Eles se locomoviam a pé e com animais, né, para levar as bagagens, né. Então imagina, 4 meses de viagem. Né? Imagina quantas coisas não iam precisar, né? E até nisso, né, Deus estava com ele. E ele tinha o favor do rei. E o rei disponibilizou, né, ajudou muito, né, para que ele pudesse, né, fazer esse retorno, né? Então nós vamos entender um pouquinho o que fala, né, esse texto, exatamente o versículo que nós lemos ali. Ele diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ou seja, o que nós precisamos? Olhando ali o exemplo de Esdras, nós precisamos buscar a lei do Senhor, buscar o conhecimento de Deus, precisamos buscar aprender os estatutos, os preceitos de Deus. É isso que nós precisamos.
Se nós pegarmos ali em 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura te apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Nós vemos ali também que em 2 Timóteo 3, se nós lermos do 14 ao 17, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, o texto também diz isso, esse texto de 2 Timóteo, né? Então nós vemos que nós precisamos, né, do conhecimento, né, de Deus. Nós vemos ali também que o que Esdras fazia também, o que nós podemos nos espelhar em Esdras. Ele, além de saber, ele cumpria a lei do Senhor. Não adianta saber e não cumprir, né? Então, nós vemos ali na parte B do versículo 10 que ele fala: e cumprir a lei do Senhor. Então, Esdras, além do conhecimento, ele também tinha amor pela lei. Ele conhecia e praticava. Ele falava e fazia. Ele tinha luz na mente e tinha fogo no seu coração. Esdras não vivia apenas na teoria, mas na prática. Seu coração não estava disposto apenas para aprender, mas também para obedecer. De nada adianta, né, o conhecimento se não houver a prática. Aquele que se dispõe a aprender a palavra também deve estar disposto para cumpri-la, cumprir a lei do Senhor. Precisamos nos espelhar em Esdras, precisamos cumprir tudo aquilo que nós aprendemos. E o que mais que nós podemos nos espelhar ali? Esdras também, na parte C lá do verso 10, ele diz assim: e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Ensinar a lei do Senhor. Então, Esdras ele seguiu uma linha lógica ali. Primeiramente, o que ele fez? Ele aprendeu, depois viveu, e então ele ensinou. Não há como nós praticarmos aquilo que nós não aprendemos, nem ensinar aquilo que nós não sabemos. O ponto inicial é o quê? É buscar o conhecimento, a sabedoria. Esse é o pontapé inicial. O ensino eficaz, ele vem da onde? Do exemplo. Esdras ensinava o quê? Aquilo que vivia. Sua vida atestava a sua instrução. Ele tinha autoridade para ensinar, porque sua vida refletia o seu ensino, refletia aquilo que ele ensinava. Então, para que nós possamos, né, ter a autoridade para ensinar, nós precisamos viver aquilo. Não tem como nós ensinarmos algo se nós não vivermos isso na nossa vida. Não tem, se nós queremos ensinar a palavra de Deus, como nós podemos, né, não viver na palavra de Deus? Nós precisamos, né, do exemplo, né? Nós precisamos ser exemplos para aí sim poder ensinar a palavra de Deus, né? E diante desse cenário, o que nós podemos ver ali, né? Os versos 9, final do verso 9 e o início do verso 10 diz assim: a boa mão de Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido, né, no seu coração, né? Então nós vemos o quê? O que nós podemos tirar de conclusão daí? Que as bênçãos de Deus, elas estão sobre os servos fiéis. Nós vemos o quê? Quando nós dispomos o nosso coração para fazer a obra de Deus, para conhecer, para viver e para ensinar, o que acontece? Quais são os resultados disso? A boa mão de Deus, ela estará sempre sobre as nossas vidas. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, às pressões do dia a dia, o Senhor ele está conosco, nos guiando e nos direcionando para toda boa obra.
É isso, esses são os resultados, esses são os frutos do que? De conhecer, de viver e de ensinar. Ensinar o que? A lei, a palavra de Deus. Se nós quisermos, né, as bênçãos de Deus sobre nós, né, nós precisamos o quê? Viver, né, primeiramente, né, uma linha lógica, né, conhecer aquilo, né, aprender sobre aquilo, depois viver, né, viver aquilo que nós aprendemos para então ensinar aquilo, né, para os outros, né, para então nós podermos, né, falar, né, daquilo que nós estamos vivendo para as demais pessoas, né. Então, assim as bênçãos de Deus estarão sobre as nossas vidas, assim como a mão de Deus estava sobre Esdras, ela também estará sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um e que a boa mão de Deus possa estar com cada um de nós.